Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a biodegradação de xenobióticos no solo. E o que seriam então os xenobióticos? Pela etimologia da palavra, xeno corresponde a estranho, bióticos, seres vivos. Então a gente vai considerar como xenobiótico toda e qualquer substância que seja estranha a os micro-organismos vivos, que os micro-organismos não são capazes de degradar. Esses xenobióticos, por vezes, eles são dispostos no solo de diferentes formas. Então, nós temos como fonte de xenobióticos os agrotóxicos, os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas são considerados xenobióticos. Resíduos devido à atividade industrial, então, por exemplo, resíduo de fabricação vai desde fabricação de alimentos até resíduos de eletrônicos, por exemplo. Todos vão ser considerados como xenobióticos. Os resíduos oriundos de atividades humanas, de casas, aqui eu não estou me referindo aos resíduos industriais, mas principalmente os resíduos oriundos de atividades domiciliares, né, do lixo, vão ser considerados resíduos urbanos. Por vezes, esses resíduos são dispostos em aterros sanitários, então sua destinação final vai ser o solo. Resíduos de esgoto, seja do tratamento ou o próprio esgoto propriamente dito, vão ser considerados como xenobióticos, porque nem todos os resíduos oriundos de esgoto são passíveis de ser facilmente metabolizados. A gente considera que um resíduo é natural, um resíduo orgânico, quando é um resíduo de origem vegetal ou animal, e esses resíduos são facilmente decompostos. Os resíduos de esgotos, se apenas o rejeito, ele não vai ser considerado um xenobiótico, né? Porque ele é produzido a partir do metabolismo humano, né? Ou no caso da criação de animais, no metabolismo de animais. Mas para que haja tratamento desses resíduos, geralmente são produzidos, são utilizados compostos químicos que vão inibir o crescimento microbiano, por exemplo, nem tanto o crescimento microbiano, mas vão inibir a atividade de micro-organismos causadores de doenças nesses resíduos, tá? O petróleo ele também pode ser considerado como uma fonte de xenobiótico no processo de extração e também no processo de refinaria do petróleo para a produção de combustíveis. Nem tudo que compõe o petróleo vai ser utilizado e na produção de gasolina, de diesel, há uma geração de resíduo que é um resíduo também industrial. Tá? Então, aqui está separado o petróleo de resíduo industrial, porque no próprio processo de extração do petróleo é gerado um resíduo que seria um solo contaminado. Na hora de perfurar os poços, tem uma camada ali de solo que se mistura com o petróleo e vai ser considerado então um resíduo da extração e consequentemente um xenobiótico. O que acontece com os agrotóxicos? A parte da aula eu vou falar sobre agrotóxicos que vão ser uma temática mais importante, né, para quem é das ciências agrárias, e lá no final, quando eu for falar sobre técnicas de biorremediação, eu volto a falar de outros resíduos, tá? Mas como para quem trabalha nas ciências agrárias, essencialmente o nosso solo sofre contaminação por atividade pela utilização de agrotóxicos, eu vou falar parte da aula exclusivamente de agrotóxicos. Então, o agrotóxico, por exemplo, que ele é aplicado no solo, ele pode sofrer diversos processos, tá? O primeiro processo é o processo de adsorção. Então, a gente sabe que o solo ele é composto por fração mineral e orgânica. Essa fração mineral e orgânica apresenta cargas. Os agrotóxicos também apresentam cargas, então parte dele vai ficar adsorvido à fração sólida do solo, tá? Outra parte, principalmente os agrotóxicos que apresentam composição orgânica, são passíveis de sofrer degradação. Então, a microbiota vai atacar o agrotóxico, assim como ela ataca a matéria orgânica como fonte de carbono e energia.
Uma parte dos agrotóxicos vão ficar livres, vão ficar dissolvidos na solução do solo e são passíveis de sofrer lixiviação. Nesse caso, o material que sofre lixiviação vai acabar realizando contaminação do lençol freático. Por isso que nós observamos contaminação de águas, né, subterrâneas por agrotóxico, porque esse agrotóxico ele é passível de sofrer lixiviação. Quando o solo apresenta um elevado potencial de absorção, ou seja, um solo que apresenta teores mais elevados de argila e matéria orgânica, esse agrotóxico vai sofrer lixiviação em menor taxa, tá? E o agrotóxico ele também pode sofrer remoção do solo pelos processos de erosão. Então, junto com as partículas de solo, principalmente a erosão laminar, vai carrear junto com o sedimento do solo partículas de agrotóxicos, contaminando então corpos d'água e áreas de várzea, né? Tem locais que são mais baixos e é onde vai acumular a enxurrada, ali vai haver uma maior concentração de agrotóxicos também, tá? Quando na área adjacente foi aplicada. E quando a enxurrada encontra rios, corpos de água, essas águas vão apresentar contaminação com agrotóxicos. Uma das características do agrotóxico que vai ser regulada por esses processos de dinâmica, então, ao entrar em contato com o solo, uma parte vai ser dissolvido, uma parte vai sofrer lixiviação, uma parte dos agrotóxicos vão sofrer degradação pela microbiota e uma parte vai ser passível de retirada pelo processo de erosão, tá? Então, o que vai ser persistência? Persistência nada mais é do que a quantidade de um determinado composto, quando um determinado composto permanece no solo. Essencialmente vai ser o que vai ficar aqui adsorvido sem sofrer a degradação, tá? Então, o que seria a persistência do agrotóxico? Quantos por cento, né, do que foi aplicado permanece no solo sem sofrer degradação? E dissipação seriam os processos de degradação do agrotóxico, tá? Então a gente vai considerar como dissipação quando esse agrotóxico sofre decomposição. E a exposição aos seres vivos se dá de diferentes formas. Quando o agrotóxico sofre lixiviação e contamina o lençol freático, no tratamento de água não há eliminação do agrotóxico, então ao beber, né, os organismos vivos, aqui eu estou englobando animais e seres humanos, como se seres humanos não fossem animais, né? Então todos os animais, porque nós também somos, ao ingerir essa água vai estar se contaminando com esses agrotóxicos. Alguns agrotóxicos apresentam moléculas bastante pequenas e as plantas podem absorver esses contaminantes. Então, ao absorver esses contaminantes, a planta ela vai apresentar uma certa contaminação e os outros organismos vivos que se alimentam dessas plantas, tá? Aqui, principalmente os animais superiores, vão realizar, então, vão apresentar contaminação desses agrotóxicos. Os agrotóxicos eles podem apresentar, por exemplo, metais pesados na sua constituição. Então, o metal pesado, como ele é composto essencialmente pelo elemento químico, né, cádmio, chumbo, vão ser considerados elementos químicos que são metais pesados, que são elementos tóxicos, né? O alumínio também é um elemento tóxico. Ao a planta absorver esses elementos tóxicos, e os demais animais, ao se alimentarem das plantas, vão se contaminar com esses compostos que não são metabolizados, tá? Então, os metais pesados, que seriam, então, cádmio, chumbo, o zinco, cobre, molibdênio, manganês, então todos esses elementos químicos, ferro, quando estão presentes em elevadas concentrações, podem causar toxidez para as plantas, como também para os elementos químicos. Então tem alguns agrotóxicos que são compostos por metais pesados em combinação com outros compostos orgânicos. Lembrando que o que vai ser passível de degradação é apenas o composto orgânico, ao passo que esses elementos tóxicos não são passíveis de sofrer degradação, vão permanecer no solo. E podem entrar na cadeia trófica, né?
Então, a dinâmica dos pesticidas, ela também é avaliada com base na meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo necessário para que metade do xenobiótico sofra degradação, tá? Então, com base no conceito de meia-vida, os xenobióticos, os pesticidas, vão ser classificados em não persistente, moderadamente persistente e persistente ou recalcitrante. Então, por exemplo, se um pesticida, em 3 meses, metade dele já é degradado pela microbiota, ele vai ser considerado não persistente. Quando esse intervalo vai de 3 a 12 meses, ele vai ser considerado moderadamente persistente, e quando levar mais de 1 ano para degradar metade desse pesticida, ele vai ser considerado, então, persistente ou recalcitrante, ok? Então, uma parte vai estar lá livre na solução do solo para sofrer degradação, outra parte ficar dissolvido. Isso vai ser variável, é claro, em função das características do solo. A maioria dos defensivos que nós utilizamos, ele apresenta baixa persistência, tá? Eles não são considerados persistentes. Aqui nessa tabela nós podemos observar que os fungicidas, por exemplo, eles levam de 0,5 a 0,1 a 0,5 anos como tempo de meia-vida. Com isso, a gente pode observar que, no geral, os fungicidas têm baixa persistência no solo, ao passo que os herbicidas variam um pouco, tá? Nós temos herbicidas que vão levar a 1 ano, que seriam com base em ácido benzoico. Já os carbamatos e os que utilizam com base em ácidos alifálicos, eles levam em torno de 0,2 anos para sofrer degradação, tá? Que seriam os valores de persistência. E já os inseticidas, eles podem levar 12 anos, 10 anos no caso do DDT, 11 anos no caso do BHC, né, que seriam os organos clorados, que são os que apresentam maior persistência. O Aldrin apresenta uma persistência de 9 anos, já os organofosforados, eles já apresentam uma persistência mais baixa, de 0,2 a 0,5 anos. Então, quanto maior a persistência desse composto, provavelmente maior a toxicidade, porque esse composto ele não está sofrendo degradação, ou está sofrendo degradação por um grupo muito específico de micro-organismos, que geralmente são bactérias, tá? Bactérias são mais versáteis do que fungos no processo de degradação de xenobióticos. E quais são os impactos desses xenobióticos no solo? Aqui, isso é bastante divergente na literatura. Tem xenobióticos que, por serem esses que têm uma meia-vida, uma menor persistência no solo, que são mais passíveis de degradação, eles podem causar até um aumento na densidade de micro-organismos, porque eles funcionam como fonte de carbono, de fonte de matéria orgânica para o micro-organismo, tá? Já os que são mais recalcitrantes, eles geralmente apresentam toxidez. Então, isso é bastante variável em função da composição dos agrotóxicos. Então, os agrotóxicos eles podem apresentar toxidez para um determinado grupo de micro-organismos e para outros não. Geralmente, as funções do solo não são tão prejudicadas por causa da redundância funcional que nós falamos lá no início da disciplina. O que seria a redundância funcional? Uma determinada função, como por exemplo a liberação de fosfatase, a nitrificação do solo, ela não é realizada só por um grupo de micro-organismos, ela é realizada por diversos grupos de micro-organismos. Então, às vezes, a gente aplica um xenobiótico, atinge um determinado grupo, mas tem um outro grupo que realiza a mesma função. Então, em função da redundância funcional da microbiota, no geral, os processos biológicos no solo
sofrem uma diminuição no início, mas há uma retomada desse processo por outros micro-organismos e, consequentemente, não há uma supressão. Então, dificilmente, só se for uma carga de contaminação elevadíssima e uma quantidade de contaminante muito grande para a gente suprimir uma função biológica no solo. No geral, não há uma supressão, mas sim apenas uma mudança. Um determinado grupo vai assumir, digamos assim, essa funcionalidade no solo. No geral, a microbiota, ela geralmente apresenta uma alta recuperação, tá? Num primeiro momento é aplicado o xenobiótico, ele vai suprimir a densidade, né, alguns micro-organismos para o qual ele apresenta toxicidade, mas ao apresentar degradação, após a degradação, essa microbiota ela consegue se recuperar com certa facilidade. Como os micro-organismos são muito pequenos, assim que diminui a densidade daquele contaminante, rapidamente a microbiota consegue se estabelecer, tá? Alguns processos já foram relatados na literatura com uma certa sensibilidade à presença de agrotóxicos. Então, geralmente, ao aplicar, há uma diminuição na atividade da fosfatase. Depois que o xenobiótico sofre degradação, volta-se então à atividade. O processo de decomposição da matéria orgânica também há uma certa diminuição. O processo de nitrificação há também uma diminuição logo que se aplica um xenobiótico que se aplica aos defensivos agrícolas. Mas posteriormente, essas funções elas são retomadas nas mesmas taxas que eram observadas anteriormente. A degradação de xenobióticos, ela sofre efeitos tanto abióticos quanto bióticos. Abióticos seriam fatores químicos e físicos, e bióticos seriam em função da comunidade microbiana, tá? Então, essa degradação se dá por diversas formas. Tem transformações de destoxificação. O que seria destoxificação? Quando o xenobiótico ele é transformado numa outra molécula que não seria tóxica, tá? Então, vai permanecer o composto ali no ambiente, mas para uma outra molécula que não seria tóxica. A degradação seria a transformação do xenobiótico em outra molécula. No processo de degradação, não necessariamente é suprimida a toxidez. Então, pode haver a destoxificação no processo de degradação, ou seja, o xenobiótico ser transformado num outro composto menos tóxico, como pode até sofrer com a mesma toxicidade ou até com a toxicidade maior, tá? Então, existem diversas formas de degradação. Por fotoquímico, ou seja, a luz solar, ela consegue, só pelo processo de absorção de luz, o xenobiótico sofre uma certa degradação, tá? Por processos químicos, ou seja, por processos microbianos, me desculpe, quando a microbiota atua na transformação, realizando reações de oxidação, redução e hidrólise do xenobiótico. Por processos químicos, ao reagir, ou seja, quando o xenobiótico em contato com outros elementos químicos que estão presentes no solo, sofre processos de transformação. Processos metabólicos seria quando o xenobiótico ele é incorporado ao metabolismo, ele é utilizado no metabolismo microbiano, quando ele é utilizado, por exemplo, como fonte de carboidrato para a realização da respiração. Então, seria uma transformação metabólica. Transformação de mineralização seria quando o xenobiótico ele consegue ser degradado, convertido completamente em moléculas inorgânicas, tá? O carbono vai ser todo convertido em CO2 e os elementos químicos vão ser liberados nas formas solúveis de fosfato, sulfato, carbonatos, cálcio, magnésio. Então, quando há liberação, todo o xenobiótico ele é transformado em elementos, em compostos inorgânicos, a gente tem o processo de mineralização. E no processo de conjugação, o xenobiótico ele vai sofrer uma adição de um composto, pode ser um composto da microbiota, um composto do solo, e nesse caso ele vai se tornar mais tóxico ainda.
Uma outra forma de degradação é a mudança de toxicidade. Na mudança de toxicidade, o xenobiótico ele vai sofrer transformação e ele vai deixar, vamos supor, ele é tóxico para originalmente ele é tóxico para um grupo de micro-organismo, sofre degradação e ele passa então a ser tóxico para outro grupo de micro-organismo, tá? Mas ele não deixa de apresentar toxidez. Existem algumas vias, 3 tipos de vias básicas de degradação de xenobióticos mediados pela microbiota. Na via diretamente do metabolismo celular, ocorre em que o xenobiótico ele é degradado e os compostos produzidos eles vão ser utilizados no metabolismo microbiano, tá? Então ele vai ser, por exemplo, utilizado no ciclo de Krebs, vai ser utilizado na glicólise. Então nesse processo eu tenho um processo de degradação diretamente relacionado ao metabolismo celular. Xenobióticos que são passíveis de serem incorporados diretamente no metabolismo celular vão apresentar baixa persistência no solo e geralmente apresentam baixa toxicidade também. Essa degradação pode se dar por transformações de enzimas extracelulares, em que o xenobiótico ele não vai ser incorporado no interior da célula, mas as bactérias e os fungos vão realizar a eliminação de enzimas no ambiente. Essas enzimas vão degradar o xenobiótico e parte dele, o produto dessa degradação, é que pode ser incorporado ou não nas vias metabólicas do micro-organismo. E há processos que são aí o processo menos eficiente, que seria a de transformações de metabólicos em processos periféricos, em que o micro-organismo ele realizou a eliminação de enzimas, mas essas enzimas, vamos supor, ela tem a capacidade de realizar uma oxidação ou uma redução, mas a finalidade, o objetivo não era realizar a oxirredução daquele xenobiótico, tá? Então seria um efeito colateral. Então, quando o micro-organismo geralmente está fazendo um cometabolismo, a degradação do xenobiótico não resulta num aumento da microbiota. Ao passo que quando a degradação está diretamente relacionada ao metabolismo, quanto mais se adiciona o xenobiótico no solo, maior vai ser a densidade de micro-organismo. A microbiota consegue crescer porque utiliza o xenobiótico como fonte de carbono e de energia. Geralmente essas reações, independente se é diretamente relacionado ao metabolismo, se é por enzimas extracelulares ou se é pelo cometabolismo, geralmente as reações que estão envolvidas são reações de oxidação, redução e de hidrólise. O que vai afetar então a biodegradação no ambiente? A temperatura, aqui, gente, o que afeta são as mesmas condições que vão afetar a decomposição da matéria orgânica, porque essencialmente quando a gente está falando de biodegradação, seria a degradação realizada por micro-organismos em xenobióticos que são considerados orgânicos, tá? Então a temperatura seria em torno de 25 a 35 graus. Temperaturas baixas a gente tem baixa atividade microbiana e, portanto, baixa biodegradação. Temperaturas mais elevadas já começa a haver a desnaturação de proteínas ao comprometimento então da atividade celular. Em temperaturas muito elevadas a gente já observa a lise celular, tá? Então o pH do solo geralmente são pHs levemente ácidos, que promovem uma maior degradação, tá? É o mesmo de cultivo de plantas. Características físicas do solo. O adequado é que o solo seja aerado, porque a biodegradação vai ocorrer com maior eficiência quando se promove a atividade de organismos aeróbicos. Então o solo tem que apresentar uma boa aeração, tá? As mesmas condições que a gente fala para cultivo de plantas. Se o solo está alagado, aí vai predominar micro-organismos anaeróbicos e eles demoram muito para realizar a degradação do xenobiótico. Se o solo ele tem uma aeração excessiva e o movimento de água
excedente, esse solo acaba não armazenando água e o xenobiótico está mais propício ao processo de lixiviação, então ele não permanece no perfil e não vai sofrer degradação, ele vai contaminar o lençol freático. Um outro fator bastante importante relacionado à física do solo seria a capacidade de sofrer a adsorção. Então, se um solo, como eu falei anteriormente, é argiloso, tem alto teor de matéria orgânica, ele tem maior potencial de adsorver esse xenobiótico, e esse xenobiótico permanece no perfil para sofrer a biodegradação. Matéria orgânica e nutrientes são extremamente importantes para auxiliar no processo de biodegradação, porque esse material do xenobiótico ele pode apresentar uma certa recalcitrância, então o adequado é que a matéria orgânica também esteja presente para que ocorra um aumento de densidade da microbiota, e nutrientes não podem estar em concentrações limitantes para o desenvolvimento do micro-organismo. Então, geralmente, nitrogênio e fósforo são elementos que podem ou devem ser adicionados para melhorar a eficiência da biodegradação. Os metais pesados, eles apresentam uma certa toxicidez para os micro-organismos, então pode-se optar, por exemplo, por trabalhar com micro-organismos que são resistentes a metais pesados, mas tem poucos trabalhos com a seleção de inoculantes para biorremediação, tá? Então, o adequado é a gente trabalhar com o resíduo numa concentração, as situações que a gente tem que diluir o resíduo, porque ele apresenta uma toxicidade muito elevada, uma concentração muito elevada de metal pesado. Então, tem que se haver uma diluição desse resíduo para que ele seja passível de sofrer decomposição, tá? E, por último, o mais importante é a comunidade microbiana. O adequado é que esse solo que está recebendo o xenobiótico, ele apresenta uma elevada diversidade de comunidade microbiana, para a gente garantir aquela redundância funcional que a gente falou anteriormente. Então, tem que haver uma diversidade grande de micro-organismos para que nessa diversidade hajam micro-organismos que tenham a capacidade de degradar o xenobiótico, como também micro-organismos que porventura possam substituir as funções biológicas desempenhadas pelos organismos que são sensíveis e vão sofrer uma diminuição da densidade populacional. Existem algumas técnicas de biorremediação microbiana. Então, o que seria uma biorremediação? Uma remediação, me desculpe, na verdade o correto da grafia seria uma remediação microbiana, né? Porque biorremediação microbiana acerta uma redundância. O que seriam essas técnicas? Técnicas que utilizam a microbiota para auxiliar no processo de remediação do solo, tá? Então o conceito é este. Então, essa biorremediação, ela vai ocorrer em condições que são adequadas para o crescimento microbiano, tá? Seria pH próximo à neutralidade, ambiente aerado, umidade adequada para que ocorram as reações químicas, nutrientes em concentrações adequadas e uma elevada diversidade, altos teores de matéria orgânica, um solo bem agregado. Então, seria um solo que tem uma capacidade de se biorregenerar, né, de forma bastante rápida. Existem várias técnicas realizadas para a biorremediação. Uma delas é a técnica passiva. Dispõe o resíduo sobre o solo e espera que o solo resolva tudo. É um processo lento, né? Não é feito nenhuma correção, nenhuma interferência para garantir as condições adequadas. Então, de todas as técnicas apresentadas aqui, vai ser a técnica menos eficiente, que seria a técnica passiva. Apenas dispor o resíduo sobre o solo, tá? Aqui nessas técnicas eu tô me referindo não só agora a agrotóxicos, como aqueles outros resíduos que nós falamos lá no início da aula, tá? Uma outra forma de se realizar e promover a biorremediação é a bioestimulação, que consiste em fornecer matéria orgânica e nutrientes, essencialmente nitrogênio e fósforo, para acelerar a atividade microbiana,
tá? Então, a matéria orgânica vai entrar como fonte de carbono e nitrogênio e fósforo são requeridos em grandes quantidades para degradar compostos orgânicos. Então, ao adicionar esses fatores, matéria orgânica e nutrientes, estimula-se então a atividade microbiana e, consequentemente, a biodegradação. Pode ser utilizada também a bioaumentação, que consiste em inocular na área micro-organismos que foram selecionados em laboratório e já apresentam elevada taxa de decomposição e resistência ao composto tóxico que está sendo utilizado. Como nós falamos anteriormente, uma das condições adequadas requeridas seria um ambiente com bastante aeração. Então, uma das técnicas seria realizar uma ventilação. A ventilação já vai ser mais utilizada quando eu tenho um resíduo um pouco mais líquido, aí eu vou fazer o revolvimento para que haja uma aeração adequada, tá? Uma outra técnica é a técnica de compostagem. A técnica de compostagem vai realizar a bioestimulação, porque vai adicionar aqui compostos que vão auxiliar no processo de decomposição. E a gente tem a formação, então, de pilhas com palhada, resíduo xenobiótico e a adição aqui pode ser adicionado calcário e adubo para acelerar o processo de decomposição dessas pilhas, tá? E a última técnica, que é uma das técnicas mais utilizadas, principalmente para resíduos de mineração, resíduos de refinaria de petróleo, que seria a técnica de late farming, que consiste em remover a cobertura do solo de determinada área, fazer a escavação, dispor o resíduo nesse local, revolver este resíduo, tá? Pode ser utilizado nesse processo aqui também adubos e inoculante. E nessa área, então, após a incorporação, né, geralmente é utilizado arações e gradagens para incorporar o resíduo junto ao solo e, posteriormente, então, se aguarda o tempo de decomposição desse resíduo, tá? Após a estabilização, tempo de degradação, essas áreas utilizadas no late farm, elas podem ser revegetadas para que haja uma estabilização e menor risco de erosão dessas áreas, tá? Mas são áreas que geralmente não são destinadas para a agricultura, vão ser destinadas só para a revegetação mesmo, devido à taxa de contaminação, tá? Mas depende muito do resíduo que está sendo utilizado. Como geralmente o resíduo que são utilizados nos late farms são resíduos de alta contaminação, essas áreas não são utilizadas posteriormente na agricultura. A lixiviação nesse ambiente, geralmente não, porque geralmente é feito uma camada com pH um pouco mais elevado, uma camada superficial do solo, para que os contaminantes, ao encontrar esse ambiente com pH mais elevado, sofra precipitação e não sejam perdidos por processo de lixiviação. As características do xenobiótico podem determinar o sucesso do processo de biodegradação. Então, uma das características seria a heterogeneidade do resíduo. Quanto mais homogêneo for o resíduo, mais fácil vai ser de trabalhar. Porque eu sei qual é a composição desse resíduo, eu posso selecionar, por exemplo, bactérias que vão conseguir atuar nesse resíduo em específico. Mas quando eu tenho, por exemplo, um resíduo urbano, cada dia a gente recebe um resíduo diferente, há uma certa flutuação na comunidade microbiana, na diversidade de micro-organismos. A todo momento o solo está se readequando àquela nova situação, porque está recebendo resíduos completamente diferentes. Então, geralmente, um resíduo que apresenta uma heterogeneidade muito elevada, esse resíduo apresenta uma maior complexidade e tem potencial de haver uma persistência, principalmente dos materiais recalcitrantes, né? Aqui é o mesmo princípio da matéria orgânica. Se o resíduo ele é heterogêneo, num primeiro momento, os micro-organismos oportunistas vão degradar primeiro aqueles compostos que podem ser incorporados ao metabolismo, né? A degradação metabólica. E o resíduo que só vai ser degradado pelo cometabolismo, ele vai permanecendo no solo. E aí a taxa de decomposição, a persistência desse material vai ser menor, tá?
vai ser dependente também da concentração do contaminante, se ele é tóxico ou não e qual a concentração dele no resíduo, né? Metais pesados, por exemplo, qual a concentração que o metal pesado está presente? Quanto maior a concentração de metal pesado no resíduo, como é o caso dos resíduos oriundos de refinaria de petróleo, maior é a taxa de contaminação. Então, a gente tem que diluir esse resíduo, não pode ser aplicado em grande quantidade do solo, porque a gente acaba utilizando uma quantidade muito... Nesse exemplo aqui que teve o derrame, né? Essa área aqui vai demorar muito tempo para poder se regenerar, porque a taxa de contaminação foi muito elevada. Mas se esse resíduo aqui fosse aplicado de uma forma mais diluída no solo, o solo iria ter a capacidade de degradar pelo menos parte desse resíduo, é claro, né? Não todo, porque tem materiais que são altamente recalcitrantes. Tem resíduos que, como a gente falou, tem uma persistência muito elevada devido à complexidade de resíduo, muitos anéis aromáticos, né? Compostos que são muito difíceis de serem degradados. Então, eles, por mais que sejam utilizadas algumas técnicas, a persistência pode acabar interferindo no sucesso da biodegradação, tá? E se for um resíduo muito tóxico, provavelmente vão haver muito poucos organismos que vão ser capazes de realizar a biodegradação. E outra coisa são as condições adequadas para o crescimento microbiano, tá? Então, a gente está falando, a gente não está nessa aula, o objetivo não é falar para vocês que basta jogar esses resíduos sobre o solo que o solo vai resolver tudo. O adequado é que a gente promova condições em que o crescimento microbiano acelere e realize uma rápida degradação desse resíduo, tá? A gente tem que lembrar que quando dispõe um resíduo no solo, esse resíduo está passivo de sofrer lixiviação e percas por erosão. Então, só dispor sobre o solo não é uma forma eficaz de realizar a biodegradação, a biorremediação do resíduo. A gente tem que promover condições adequadas de fonte de carbono, nutrientes, aeração, umidade, temperatura, para que esses organismos consigam crescer e realizar a biodegradação de forma eficiente. Como consideração final, eu queria que vocês lembrassem que xenobióticos geralmente são tóxicos. Os agrotóxicos vão apresentar uma certa toxidez. Essa toxidez é variável para os diferentes grupos de micro-organismos que habitam o solo. Quanto maior a persistência de um material, maior provavelmente a sua toxicidez e maior a complexidade para sofrer metabolização, tá? Os micro-organismos, eles podem ser entendidos como aliados. As bactérias são sempre muito resilientes, muito dinâmicas, para estabelecer rotas metabólicas para degradar diversos compostos que estão presentes no solo. Então, os micro-organismos, nesse sentido, eles sempre vão ser um aliado na remediação do solo que sofrer qualquer tipo de poluição, seja pela utilização de defensivos, seja pela descarte de resíduos urbanos, de resíduos industriais, né? Ou de combustíveis. Então, sempre os micro-organismos estão ali atuando para regenerar esse ambiente, né? Contribuindo para a regeneração desse ambiente. E o nosso papel é sempre estabelecer técnicas e condições adequadas para auxiliá-los nesse processo. Algumas técnicas, como a gente viu, pode acelerar o processo de biodegradação, né? Como foi falado, a inoculação, a utilização de lei de Farm. E essa degradação, ela vai ser bastante complexa em função das características do resíduo. Tem resíduo, por exemplo, resíduo de petróleo, são muito poucas bactérias que conseguem degradar. Fungos geralmente desaparecem nesse ambiente. Então, as bactérias que têm pesquisa sobre e que apresentam elevada taxa de decomposição, elas estão presentes quando outras comunidades já foram suprimidas pela toxicidez do petróleo, tá? Então, com isso, a gente finaliza os assuntos dessa disciplina. Muito obrigada.